Olá, tudo bem? Eu sou o Gledson Leitão do site inovar.net e venho aqui apresentar a planilha controle de produção. Uma planilha bem interessante se você tem uma cozinha industrial ou trabalha com transformação de materiais. Com essa planilha você vai ter o controle de ordem de produção e controle de entrada e saída de mercadorias. O primeiro passo após abrir a planilha é vir em ajustes e ajustar conforme a sua necessidade. Ela já vai preenchida com vários ajustes padrões. Por exemplo, os tipos de materiais que você vai trabalhar. Ela já vai preenchida com insumos, matéria-prima, embalagens e itens acessórios. Já vai com algumas medidas preenchidas como quilo, tonelada, litro, unidade e por aí vai. Você pode registrar novas medidas simplesmente clicando no final, apertando no seu teclado a tecla Tab e registrando uma nova medida. Por exemplo, saco 10 quilos. Pronto, quando você for registrar o material, essa nova medida já vai estar presente. Você pode registrar a sua mensagem de ressuprimento, personalizar ela, e você pode registrar também categorias de despesas. Após realizar os ajustes iniciais e personalizar para que atenda à sua necessidade, você vem aqui em cadastros e começa a registrar seus produtos. Você tem a possibilidade de registrar fornecedores, clientes, basta você ir preenchendo a tabela. Você tem a possibilidade de registrar todas as suas matérias-primas, inclusive a planilha já vai pronta. Se você utilizar um leitor de código de barra, ela já vai pronto para receber esse tipo de leitura, ou você pode utilizar códigos personalizados. Para registrar um novo produto, você basta clicar em adicionar novo, uma nova linha é criada, você digita o código dessa matéria-prima, a descrição da matéria-prima, a unidade de medida, por exemplo, aqui já está disponível aquela que digitamos, saco de 10 kg, o tipo. Você pode personalizar ou escolher uma que já possui na lista. O saldo atual é 0. A quantidade mínima e máxima, por exemplo, a quantidade mínima 50 e a quantidade máxima 100. Se ficar entre 50 e 100, a mensagem que vai aparecer aqui é a quantidade ideal, conforme nós personalizamos lá. Se ficar com estoque abaixo de 50 unidades, a mensagem é produzir comprar. Isso para você saber quando está na hora de comprar ou não. E o outro campo é uma observação opcional. Não é necessário preencher caso não tenha nenhuma observação. Após registrar a matéria-prima, voltamos aqui em cadastro e produtos acabados. Os produtos acabados são simplesmente o produto final que você produzirá. Aqui, por exemplo, eu tenho como código 1 o bolo simples. Se eu trabalho com numa cozinha, por exemplo, eu pego os ingredientes de determinado prato, junto tudo, produzo e no final eu tenho o bolo pronto. No caso, eu cadastrei aqui as matérias-primas. Aliás, aqui em matéria-prima eu cadastrei, por exemplo, ovo, farinha, açúcar, etc. Juntando tudo, eu produzo o bolo. Basta eu colocar o código do produto, a descrição, a medida, no caso eu produzo por unidade. Aqui eu tenho o tipo, que é algo opcional, quantidade atual, quantidade mínima e a quantidade máxima. No caso aqui eu tenho 10 unidades, ou seja, eu já estou com produto em excesso. Esses outros, sempre que você vê o cabeçalho em vermelho, significa que aqui você possui fórmulas e não é preciso alterar nada. A planilha faz os cálculos e apresenta as informações aqui. E a parte de observações, que também é opcional.
Após cadastrar a matéria-prima e o produto final, o produto acabado, nós vamos aqui em composição de produtos acabados e criamos como se fosse uma receita. No nosso caso aqui de bolo, o bolo simples, eu clico em adicionar novo, digito o código 1, que é o bolo simples. Código do insumo, se eu digitar aqui 7, por exemplo, é aquele produto fictício que nós cadastramos. E digita a quantidade dele, por exemplo, 10 unidades. Observe que aqui eu digitei várias vezes o código 1, que corresponde a bolo simples. Digitei os códigos da matéria-prima que compõe esse bolo, por exemplo, código 1 para ovo, código 2 para farinha de trigo. Automaticamente ele já me traz a unidade de medida que eu cadastrei e eu digito a quantidade, utilizando como referência essa unidade de medida que vai levar no meu bolo. No caso, para um bolo simples, eu levo um ovo, uma unidade de ovo e a quantidade 3 ovos. Farinha de trigo, como a unidade de medida é quilo, 0,4, que equivale a 400 gramas. Açúcar 0,25, margarina 0,15, leite 0,45, ou seja, 450 ml, fermento em pó, grama, eu tenho 15 gramas. Se eu quiser remover um item desse, eu clico na linha correspondente e clico em apagar produto. Me é perguntado se eu realmente desejo excluir esse item e eu clico em sim. Ele foi removido da nossa lista, da nossa composição. Após cadastrar a composição, lembrando que eu posso cadastrar quantas composições eu precisar. Eu posso cadastrar, por exemplo, ter o bolo simples, eu posso cadastrar o bolo de chocolate, cadastrar o bolo de trigo e etc. Após realizar os ajustes e os cadastros necessários, nós vamos começar a movimentação dentro da planilha. Nessa primeira parte eu tenho a movimentação de matéria-prima. Aqui eu vou registrar tudo que entra e tudo que sai. O número do documento é opcional. O ID do fornecedor também é opcional, mas eu vou colocar aqui a data de aquisição, por exemplo, eu vou colocar dia 16/10. O ano é gerado automaticamente, uma observação, caso necessário. E aqui eu tenho o código do produto. Eu vou clicar em pesquisar, se eu não tiver o código. Clico em pesquisar novamente, é listado todos os produtos. Eu posso pesquisar, por exemplo, pela descrição. Por exemplo, se eu digitar a letra O e mandar pesquisar, tudo que tem a letra O apareceu, como ovo, farinha de trigo, fermento em pó, etc. Eu vou clicar em ovo, na linha correspondente a ovo, vou clicar em usar selecionado. Ele já busca o código e traz para cá, bastando eu registrar. Se é uma entrada, eu digito a quantidade aqui no campo correspondente. Se é uma saída, eu digito aqui. Se por acaso é uma perda, eu também registro aqui. Por exemplo, digamos que 3 ovos se estragaram, eu digito 3. O valor unitário, ele já me dá aqui a média do valor de custo, eu vou utilizar ela. Essa parte de adicionar frete, por exemplo, se eu fui comprar uma matéria-prima e gastei R$10, por exemplo, de táxi, eu venho aqui e coloco o valor que eu gastei nesse transporte. Após preencher, basta clicar nessa setinha, nesse botão verde aqui e o registro foi realizado, está aqui, ó. Após realizar a movimentação de entrada, saída e perda de matéria-prima, eu vou ter produtos no meu estoque. Se viermos aqui em cadastro, matéria-prima, podemos observar que aqui em ovo, nós temos o saldo de 57, onde temos 100 entradas, 40 saídas e 3 ovos perdidos. Vamos voltar lá à movimentação e vamos em ordem de produção. Aqui em ordem de produção, deixa eu limpar essa tela. Eu clico neste botão, é gerado um novo numeral de ordem de produção.
OP significa ordem de produção 90009, ordem de produção 9. Data de início, eu vou colocar dia 16/10. A data de conclusão, digamos que eu produzi, estou fazendo um registro posterior, eu produzi e já concluí isso, então eu vou colocar também 16/10. Quando eu registro a data de início, que é obrigatória, e a data de final, que é opcional, e mando gerar uma ordem de produção, ela já gera um produto finalizado, ou seja, ele já sobe no estoque o produto final. Aqui eu vou digitar o código do produto, o produto acabado, que eu vou colocar ovo. Aliás, coloquei o código 1, corresponde a bolo simples, e eu digo quantas unidades eu vou produzir. Eu vou colocar 5 unidades. Observe que aqui em saldo atual ele já me disse que eu tenho 10 unidades e que eu tenho nenhum em produção. Clico neste botão aqui e a planilha automaticamente vai em nossa composição, traz o que é levado neste produto, bolo simples, trouxe tudo para cá com as quantidades necessárias para eu produzir as 5 unidades. E o valor final baseado no custo médio atual de cada produto já me diz aqui. Digamos que eu não queira produzir 5 unidades, eu queira produzir 10. Eu altero o valor, clico aqui em atualizar e está tudo tranquilo. Eu tenho estoque suficiente para isso. Mas se fosse 20 unidades, vamos ver o que ocorre. Eu tenho ovo em quantidade suficiente, eu preciso de 60 unidades e eu só tenho 57. Leite também eu preciso de 9 litros e eu só tenho 6 litros. E aqui já na tela de ordem de produção eu já tenho os avisos, eu já sei o que eu preciso providenciar para poder dar continuidade à produção. Mesmo com estoque baixo, você pode criar uma ordem de produção. Eu vou colocar aqui 15 unidades, atualizar. Eu ainda tenho estoque baixo para o leite, faltando 1 litro. Tenho saldo atual é 6 e eu preciso de 7 litros. Ainda assim eu vou produzir. Depois de realizar preencher essa tela, basta eu clicar aqui neste botãozinho, parece um play, produzir. A planilha já registrou todas as saídas e entradas necessárias. Por exemplo, aqui em movimentação, registro de matéria-prima, eu tenho para a ordem de produção número 9, ele já registrou todas as saídas necessárias. Código do produto, a descrição e as saídas. Quanto está saindo de cada um. O valor final gasto. E uma observação aqui, ele já criou ordem de produção número 9. Aqui em movimentação nós temos o link para a tabela ordem de produção. Observe que a ordem de produção número 9 foi criada na data 16/10, com finalizado também em 16/10. Foi produzido o produto de código 1, bolo simples, 15 unidades. Como eu preenchi já a data de conclusão aqui na ordem de produção, aqui eu registrei a data de conclusão, ele já aparece aqui como finalizado. Se eu tivesse deixado em branco lá na tela de criação de uma ordem de produção, aqui ele iria ser registrado como em fila. Quando essa ordem de produção fosse criada, aí você viria aqui e marcaria em produção. E quando ela fosse concluída, você marcaria como finalizado. Se viermos aqui em cadastro, produto acabado, nós temos para o bolo simples, como estoque atual, 25 unidades. Voltando em movimentação, a produção, eu posso realizar saídas de produtos acabados. Basta eu vir aqui em movimentação e clicar em saída produtos acabados. Aqui eu posso registrar, por exemplo, dia 16/10, produto 1, que é o bolo simples. Digamos que eu vendi 5 unidades e eu vendi a R$10 cada uma. Código do cliente, se eu tiver uma, caso não tenha, eu posso deixar esse campo em branco, mas é interessante preencher. E aqui, se eu voltar lá em cadastro,
produtos acabados, eu já tenho 5 unidades a menos. Ainda em movimentação, eu posso registrar, aliás, eu devo registrar os custos do meu negócio. Basta eu clicar em adicionar novo, 16/10, aliás, eu digito uma data, escolho uma categoria, por exemplo, aqui eu vou colocar como manutenção. Eu digito uma descrição para saber. Aqui eu vou colocar aqui descrição e o valor gasto. Vou colocar R$100 e marcar como pago. Assim eu tenho um controle se aquilo já foi pago ou não. Voltando em movimentação, eu tenho por fim a transformação de matéria-prima. Funciona da seguinte forma: eu digito o código do produto, eu vou continuar utilizando aqui em transformação de matéria-prima, basta eu digitar o código do produto. Por exemplo, código 1 corresponde a ovo. A data de início eu vou colocar 16/10, a quantidade eu vou colocar 5. Aqui ele já me informa o saldo atual e a unidade de medida. Data de conclusão eu vou colocar 16/10. A ordem de produção eu clico no botãozinho de mais e ele registra essa ordem de produção. Agora eu informo o que será transformado. Eu vou colocar como exemplo aqui, código 2 é farinha de trigo, mas eu posso, por exemplo, vir aqui em cadastros, matéria-prima, vou utilizar esse código 7 e vou criar, digamos que eu produza omeletes. Omelete. Mudar aqui para unidade e continuará sendo uma matéria-prima. Vamos voltar lá em movimentação, transformar matéria-prima e aqui eu coloco o código 7. Eu vou produzir omelete. Com 1 eu vou colocar que com 5 ovos eu vou produzir 10 omeletes. Saldo atual é 0. Eu venho aqui e clico em atualizar. Ele registrou que eu vou produzir com esses 5 unidades de ovos 10 omeletes. Mas além disso eu posso produzir outra coisa. Digamos que eu vá produzir ovos cozinhados. Então eu vou voltar aqui em cadastro, matéria-prima, adicionar novo, código 8. Vou colocar aqui ovo cozinhado. Vai ser unidade e ele continuará sendo matéria-prima. Eu volto aqui em movimentação, volto em transformar matéria-prima, código 8 e eu vou colocar 2 unidades. Clico em atualizar e ele preencheu já aqui embaixo que com esses 5 ovos eu vou produzir 10 omeletes e 2 ovos cozinhados. Ele já me dá o custo de cada um e o custo final. Após realizar esses registros, lembrando que eu posso transformar qualquer quantidade de qualquer produto em qualquer quantidade de quaisquer outros produtos. Após eu realizar esse preenchimento, eu clico no botão de produzir. Pronto. Se eu vier aqui em movimentação, tabela ordem de produção, eu já tenho que ir para operação, ordem de produção 10, no dia 16/10, finalizado também dia 16/10, já que eu preenchi a data lá, ocorreu a transformação T10. Se vier aqui em movimentação, registro de matéria-prima, observe que eu tenho transformação 10, T10, a data que ocorreu, o código do produto ovo e a saída 5 unidades. Aqui no também T10, transformação número 10, a data, código do produto 7 e 8, que é omelete e ovo cozinhado, e as quantidades de entrada de 10 e 2, ou seja, ele registrou a saída de 5 ovos e a entrada de 10 omeletes e 2 ovos, com essa transformação. Sendo assim, se eu vier em cadastro, matéria-prima, eu tenho saldo atual de ovos, por exemplo, aqui
eu tenho 7 porque ele registrou a saída, e eu tenho a entrada como saldo atual de 10 e 2. 10 omeletes e 2 ovos cozinhados. Assim fica bem mais rápido a sua movimentação de produtos e a transformação de produtos. Por último, eu tenho aqui a parte de relatórios, onde eu tenho um relatório de ressuprimento. Basta eu escolher o que eu quero verificar. Eu quero os produtos que eu preciso produzir ou comprar. Clico no botão de play, de atualizar, e ele já me traz a lista de todos os produtos que estão com saldo baixo. Se eu vier aqui, eu quero ver o meu estoque ideal, quantidade que está lá no status de ressuprimento como ideal. E eu tenho a lista já aqui embaixo. A mesma para produtos em excesso. Vamos continuando nos relatórios. Eu tenho os relatórios de fornecedores e clientes. Eu venho aqui, digito o código do fornecedor, seja do fornecedor ou do cliente. Escolho se ele é um fornecedor ou um cliente. Esse código é de um cliente. Ele já me traz aqui os dados do cliente. É a quantidade que ele, no caso, comprou. Código do fornecedor, código 1 para fornecedor, e ele já traz as mesmas informações aqui, os dados dele e a movimentação. Voltando em relatórios, eu tenho relatório de produto manufaturado, no caso, os produtos acabados. Basta eu digitar o código do produto, definir o ano, e ele já traz saldo atual, quantidade mínima e máxima, o status de ressuprimento, a unidade, tipo, quantidade de entradas e saídas e perdas, e aqui embaixo eu tenho quantidade produzida, o custo de produção, quantos saíram, quanto foi vendido, quanto foi que saiu desse produto. Voltando ainda em relatórios, eu tenho um relatório de matéria-prima que é bem semelhante ao outro. Por exemplo, eu vou colocar aqui que é o ovo, e eu tenho as informações de entradas, saídas, perdas e o frete, caso tenha algum frete relacionado a isso. E aqui as informações de saldo, quantidade, status de ressuprimento, e aqui embaixo um relatório onde me mostra as entradas, saídas, perdas e frete. Voltando em relatórios, eu tenho um relatório de perdas. Basta eu digitar o ano e eu tenho as informações relacionadas às perdas. No caso, aqueles ovos que registramos, 3 unidades, 75 centavos. Voltando em relatórios, eu tenho o relatório de custo por produto acabado. Eu já tenho aqui o código, basta eu digitar o código do produto, para bolo simples, informo o ano, vou manter 2017, lembrando que a planilha é multiano, se eu botar 2016 eu não tenho nenhuma informação, mas se eu botar 2017 eu já tenho informações registradas. Eu tenho quantidade que foi produzida, o custo de produção e o custo unitário. Isso referente à matéria-prima. Aqui embaixo, em análise geral, eu tenho as despesas totais do meu negócio, os custos com outros itens produzidos e o custo total produzido. E o custo total produzido referente à matéria-prima. Eu tenho as despesas totais mais a matéria-prima e a análise individual do produto bolo simples. A participação, ou seja, quanto em porcento foi consumido com o bolo simples, equivale a 8,2%. E a participação em reais, 73,82%. O custo sugerido é de R$ 6,57. Atualmente, produzir esse bolo custa R$ 6,57 a unidade. Esse relatório é interessante para você perceber se está vendendo um produto muito baixo ou um valor que dá para você manter. Voltando aqui em relatórios, por fim eu tenho a DRE. Essa DRE ela pode ser personalizada, você pode vir aqui
basta você vir aqui em revisão, desproteger planilha, e você pode personalizar a parte de despesas para entrar no cálculo que você precisa. Após realizar os ajustes, você pode vir aqui adicionar novos itens ou simplesmente substituir pelos produtos que você, pelas categorias de despesas que você registrou aqui em ajustes. Essas categorias aqui vêm parar aqui na DRE. Aqui você vai ter o registro de tudo que entrou nessa parte superior, os custos com matéria-prima e as outras despesas, e o valor total que foi gasto com estas despesas. E no final você tem um cálculo de entrada e saídas. Eu vendi 630 e consumi este valor aqui de matéria-prima 444,29 e as outras despesas 920, ou seja, eu tive um prejuízo de R$ 734 neste mês. Tenho que vender mais. Aqui embaixo eu tenho um relatório com as vendas, os custos, as despesas e o lucro. Essa é a planilha ordem de produção. Eu espero que ela seja útil para vocês, e vocês encontram essa planilha e várias outras no site www.inovar.net. E aqui no início você tem várias informações interessantes, como os problemas no estoque, ou seja, estoques baixos e estoque alto, o que você tem na fila de produção, que eu tenho aqui em fila uma ordem de produção e em produção também uma ordem de produção. A movimentação geral em quantidades, quanto eu movimentei, e a movimentação geral de matéria-prima em reais. Entrou 940 e saiu 444 e perdi aqueles 3 ovos que registramos, 75 centavos. Eu espero que você tenha gostado, e qualquer dúvida, entre no site inovar.net e entre em contato conosco. Até mais!